Paulo, está muito alto. Vai entrar aqui no microfone. Olá, pessoal, boa noite. Então, vamos começar mais uma palestra do Centro Espírita Divino Mestre. É um grande prazer estar com todos vocês novamente. Hoje nós vamos falar sobre não violência e espiritismo, né? Um assunto muito da hora, muito do momento. A gente vai debater um pouquinho, vou ouvir vocês aí, a gente pode trocar umas ideias também, tá bom? Mas antes vamos passar aqui alguns recados para que a gente possa conversar. Vamos lá, deixa eu passar aqui. O Centro Espírita Divino Mestre, ele, apesar de estar com as portas fechadas, por conta da quarentena, da pandemia, as atividades de atendimento fraterno ainda continuam, mas agora estão sendo feitas por meio de telefone. Então, as pessoas que precisam desse atendimento fraterno, que estão passando por alguma situação, ou que estão querendo obter informações, ou que estão querendo entender um pouco sobre algum aspecto da doutrina espírita, podem mandar o seu nome e o seu telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org, que aí um atendente entrará em contato com a pessoa, com você, e aí nós vamos, aí essa pessoa vai poder conversar contigo e esclarecer os pontos que você estiver precisando, tá bom? Fiquem à vontade, é um serviço aí tranquilo e que pode ajudar bastante, principalmente quem estiver vivendo aí situações por conta do isolamento social. Muitos de nós vivemos situações aí que precisam realmente, às vezes, conversar com alguém. Então, fiquem à vontade, a gente responde sim, tá bom? Um outro assunto é com relação à campanha Acolha uma Família. Nós estamos arrecadando alimentos não perecíveis, principalmente leite, fraldas e itens de higiene pessoal. Isso tudo vai para beneficiar famílias que estão em situação de vulnerabilidade, famílias que são atendidas pelo projeto Bem Me Quer, que já estavam sendo atendidas antes e agora continuam sendo atendidas dessa maneira. Você pode entregar segundas, quartas e sextas, das 9 às 12 horas, lá na Obra Social Célio Lemos, na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Jussara, ou entrar em contato pelo WhatsApp aqui da Iris e conversar com ela para marcar uma outra forma de fazer essa entrega. O número dela está aqui no vídeo, 12 98 163 0807. Né? Manda um WhatsApp para a Iris. Certo? A gente agradece a sua presença e vamos agora para a nossa conversa, né? Deixa eu trocar aqui. Pronto. Vamos inicialmente fazer uma oração, né? Vamos fazer uma prece para que a gente possa aí
junto com a espiritualidade amiga ao nosso redor, nos protegendo, nos agraciando com a sua influência boa. Elevemos nossos pensamentos, então, a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, para que possamos, nessa conversa de hoje, um tema bastante interessante relacionado aos momentos atuais, possamos refletir, possamos entender e fazer aquelas observações no nosso dia a dia. Agradecemos muito por esta oportunidade, que assim seja. Então, eu vou ligar aqui. Muito bem. Aqui, tá certo. Obrigado pelas pessoas que já estão chegando, que estão ouvindo, e gostaria de dizer que a palestra fica gravada e que depois a gente pode conversar sobre ela, né? Então, vamos lá. Está aqui, ó, não violência, né? Esse é o tema que nós vamos conversar agora. O que acontece? Quando a gente vai falar de violência, a gente ouve bastante, tem muitas pessoas falando da violência com a mulher, da violência com as minorias. São diversas minorias indígenas, minorias sociais, minorias de diversas ordens, né? Com os mais fracos, violência para com os mais fracos, geralmente isso também acontece. Violência para com os pobres, porque não, às vezes tem violência para com os ricos também. Violência com os que pensam diferente, e N outras. A violência parece que permeia de alguma forma, e aí nós temos aqui esse quadrinho do lado, que é atendimentos do CRAM. CRAM é um conselho de referência para atendimento à mulher. Esse aqui, no caso desse quadrinho, é lá da cidade de Gramado. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, para vocês verem o quadrinho inteiro. Aí. Ele traz aqui algumas estatísticas de 2016 e 2017, casos em que foram tratados lá naquela cidade de Gramado. Aqui em São José dos Campos, onde nós estamos, nós temos CRAS e CRAAS, né, que são também conselhos de atendimento a situações da família, né? E fazem serviços muito semelhantes a desse outro conselho aqui. Ele selecionou aqui os tipos de violência: violência psicológica, violência moral, violência física, violência patrimonial, violência sexual. E aí eles fizeram uma estatística dos casos que chegaram lá naquela cidade, nesse conselho aí, que é o CRAM, né? E lá eles perceberam que 90% dos casos eram violências psicológicas. Alguém já poderia dizer, pô, mas somando 90% mais 81%, mais, né, dá mais do que 100%, mas acontece que dá mais mesmo, porque existem casos que chegavam ali e que apresentavam mais de um tipo de violência no mesmo caso. Por isso é que dá essa porcentagem maior. Então, 90% dos casos chegaram lá, apresentaram situações de violência psicológica, 81% de violência moral, 73% de violência física, 45% patrimonial e 26% sexual. Não quer dizer que esse índice seja semelhante em todos os municípios, pode ser que haja diferença dependendo da região ou da cidade pelo Brasil afora. Mas eu trouxe esse quadro aqui por uma coisa muito interessante aqui, que é o que está mais abaixo, que eu vou dar um destaque aqui, né? O que significam esses tipos de agressões, esses tipos de violência, né? A violência psicológica, isso aqui é para a gente ter um entendimento desses tipos de violência e a gente poder depois conversar, inclusive, sobre o enfoque da doutrina espírita, tá? Então, nós temos aí... Opa, tem que a câmera invertida aqui.
Nós temos aqui a psicológica, violências psicológicas. Eu estou com outro monitor, mas a câmera é invertida, vocês vão ver eu olhando para ao contrário. Psicológica é chantagens, manipulações, restrições do direito de ir e vir, fazer a mulher se sentir culpada pelas agressões do parceiro, controlar os comportamentos, ações, crenças e decisões da mulher, ou seja, controlar os comportamentos, ações, crenças e decisões da mulher. No caso do CRAM, como ele é focado à mulher, por isso é que ele colocou psicológico, mas a gente poderia entender isso como algo mais até genérico, né? que envolvem essa parte mais psicológica, que são chantagens, manipulações, restrições do direito de ir e vir e assim por diante. Né? Moral. Moral são ofensas, humilhações, calúnias, injúrias e difamações, aí entram o bullying, né, que são mais focados à parte moral, que quer dizer, ele está adjetivando ou está julgando a outra pessoa, né, às vezes até indevidamente, ou mesmo que não fosse ele, ninguém tem o direito de fazer esse tipo de violência para com uma outra pessoa. Física, aí você já envolve agressões corporais, aí ele coloca aqui tapa, soco, pontapé, mordida, arranhão, lesões corporais em geral. Né? E a patrimonial, violência patrimonial, quando, aí, como ele é focado na mulher, quando o marido ou o namorado faz a mulher se sentir dependente financeiramente. Tá? É uma violência patrimonial. Você poderia colocar aqui serviço escravo, né? Onde a pessoa ela tem o direito a um salário, mas aí o empregador faz, não, mas espera aí, você quebrou isso, portanto você é descontado e o seu salário você não vai receber zero. E a pessoa fica trabalhando sem nunca receber nada, presa àquele trabalho por anos a fio. Eu acho que teve um caso recente aí, publicado na mídia, né? Sexual, aí vai envolver estupro, proibir de usar métodos contraceptivos, obrigar a práticas sexuais não desejadas. Então, nós temos aí vários casos de tipos de violência, né? Mas o que seria a não violência? Porque depois a gente vai falar não violência e espiritismo. Então, vamos aqui colocar a definição. A não violência se refere, é um termo cunhado, né? Um termo que foi cunhado, se refere a uma série de conceitos sobre moralidade, sobre a moralidade, sobre poder e conflitos que rejeitam completamente o uso da violência. Conflito não quer dizer exatamente uma violência, quer dizer que são ideias diferentes que estão conflitando, sendo colocadas em debate. Você pode ter um conflito violento, no caso, ou um debate apenas, que aí seria um conflito não violento, né? Então, usa o poder e conflitos que rejeitam completamente o uso da violência nos esforços para a conquista de objetivos sociais e políticos. Ou seja, é uma manifestação não violenta. A gente viu isso acontecer recentemente nos casos lá americano e que se espalhou para o resto de vários outros países, inclusive o Brasil, por conta da morte de um negro pela força policial lá nos Estados Unidos, e aí várias manifestações visando a não violência. Tinha grupos ali que queriam se misturar, causando violência? Tinha, mas mesmo aqueles pacifistas estavam bloqueando os grupos que estavam atuando de forma violenta, porque eles entendiam que deveria ser uma manifestação pacífica, né? Então, ele usa como sinônimo o pacifismo, ou uma manifestação pacífica. Ele está dizendo aqui que, a partir do meio do século XX, esse termo não violência passou a ser aplicado também
para designar conflitos sociais que não utilizam o uso de violência. Conflitos sociais que não utilizam o uso de violência. Assim como, aí, peraí, vamos prestar atenção agora. Assim como movimentos políticos e filosóficos, que também utilizam os mesmos conceitos. Movimento político, tudo bem, a gente tem visto isso, mas filosóficos, movimentos filosóficos que se utilizam da não violência, a gente tem visto questões de religião, que são envoltos com conceitos filosóficos e outros conceitos filosóficos, né? Mesmo esses relacionados a preconceito, né? São questões filosóficas da nossa civilização e que atuam levando à sociedade uma posição, uma contraposição, muitas vezes, de uma forma não violenta, né? Então, o termo não violência teve sua origem associada à luta pela independência da China, que foi liderada por Mahatma Gandhi, que foi a manifestação não violenta para a independência da Índia, né? Ué, agora sim. E o que é, então, a violência? A gente falou da não violência, vamos entender o que seria a violência. A gente considera, então, nós consideramos os livros, os textos, considera a violência tudo aquilo que fere, às vezes não só fisicamente, lembra daqueles conceitos, fere psicologicamente, moralmente, com relação a patrimônio e com relação à parte física, né? Fere, destrói, agride ou machuca as pessoas. Destrói, às vezes se destrói a moral da pessoa, às vezes se destrói a parte psicológica, o psiquismo da pessoa, né? Mas às vezes destrói realmente a parte patrimonial dela, ou agride fisicamente. São ações que não preservam a vida, muitas vezes, que às vezes não preserva a vida, mais outras coisas, né? Ou prejudicam o bem-estar, tanto individual quanto social, ou seja, ela pode ter uma atuação individual ou uma ação mais abrangente, né? Como existem inúmeros fenômenos que correspondem a essa definição, podemos, então, categorizar a violência seguindo alguns critérios. Vamos, então, quebrar aí em alguns critérios. Eita. Aí, agora sim. Número 1. Vamos ver aqui a quebrar a violência em alguns critérios. A violência pode ser tanto física quanto simbólica. Física seria quando existem ações ou comportamentos que põem em risco a integridade física de um indivíduo. Aí envolve, aí, como exemplo, essas agressões físicas, chute, ou uso de armas, né? Ou simbólica. Simbólica é quando as ações e esses comportamentos trazem risco à integridade psíquica e emocional do indivíduo. Olha só, ironia, intimidação, humilhação. Então, lá no Evangelho, parece que tem até uma parte em que Jesus traz ali para os evangelistas trazem, né? Que se alguém disser para o seu semelhante raca, ou chamar de louco, será punido lá, tem uma forma de punição. Então, exatamente isso, são ironias, intimidação, humilhação por meio de palavras, por meio de gestos, por meio de... hoje tem outros meios, até pela internet, né? Você pode colocar essa integridade psíquica e emocional das pessoas em risco. E aí, passível, a nossa sociedade hoje já existem vários códigos de leis
passível, então, a enquadramento em algum desses códigos de lei, né? E aí, responder judicialmente. Outra categoria da violência. Então, a violência pode ser tanto intencional quanto não intencional. A intencional é quando a pessoa que comete aquele ato violento, ele tem realmente a ideia e a vontade de exercê-lo. Ele sabe ali que está agredindo a outra pessoa ou aquele grupo, isso pode ser através de briga, de xingamento, mas ele vai com intenção. A gente percebe, a gente já viu aí essas brigas de torcidas de alguns times, que eles vão no ônibus e dentro do ônibus já estão levando pau, cano, já estão levando apetrechos que vão ser utilizados num processo de agressão. Então, é intencional. Por quê? Porque antes do ônibus sair, alguém colocou aquelas coisas ali dentro do ônibus, e quando o ônibus chega ao local, eles se armam com aqueles objetos para exercer um ato violento. Então, é intencional, né? Aí, não intencional é quando a pessoa que comete esse ato violento, ele, na verdade, não quer ou não tem a intenção de cometê-lo, né? Por exemplo, uma falta mais violenta em um jogo de futebol, machucar alguém em um acidente de trânsito, são coisas não intencionais, mas todos eles têm o seu enquadramento judicial. 3, outros critérios. A violência pode ser tanto macro quanto micro. Ué, que critério é esse? Vamos ver. Macro é quando suas consequências, a consequência do ato violento, né, atinge um grande número de pessoas. Por exemplo, crime organizado num determinado bairro inteiro, ou numa cidade, né? A fome, que às vezes alastra um país inteiro, ou boa parte de um continente, como acontece na África, né? A corrupção também é um ato de violência mais social, mais macro, né? A exclusão social, a exclusão de uma camada da sociedade por algum preconceito, né? O micro, que é quando suas consequências são sentidas nas relações cotidianas, pessoais, na parte mais individual. Por exemplo, uma agressão verbal, uma agressão física, ou a pressão da turma, que a gente hoje chama de bullying, né? Pressão da turma que exerce uma ação bastante ostensiva e prejudicial para um determinado indivíduo que não se enquadra com aquele grupo social ali, né, vigente. Então, são esses, a gente viu, então, 3 critérios, vamos ver aqui, ó. Pode ser física ou simbólica, pode ser intencional ou não intencional, macro ou micro, com a violência, né? Dessa maneira, então, a gente pode concluir que todo ser humano é potencialmente violento, quer dizer, tem dentro de si um potencial de exercer uma ação violenta, não quer dizer que vai, mas existe um potencial, né? Ele tem uma capacidade de emitir comportamentos violentos dentro daqueles critérios, pode ser até não intencional, pode ser micro para uma situação, uma pessoa, né? Mas sua violência latente, que é essa potencial que está dentro da pessoa, latente, ou seja, ainda não saiu, pode ser colocada para fora, pode não se manifestar, se não houver estímulos e vontade suficientes para desencadeá-lo. Quando ele coloca estímulos e vontade, ele está somando isso, tá? Às vezes você tem estímulo, mas não tem a vontade, né? Às vezes você tem a vontade, mas não tem um estímulo, né? Mas você pode ter o estímulo e vontade suficientes para desencadeá-la, né? Olha só essa história aqui. Um navio esteve perdido por muito... Essa história vem de Richard Simonetti, de um dos livros do Richard Simonetti. Um navio esteve perdido por muitos meses
viajando por mares desconhecidos. De repente, a tripulação vê, exultante, um morro à sua frente. E ele, se aproximando um pouco mais, se sobressai uma forca, uma visão da forca ali numa das árvores da praia, daquelas terras que foram avistadas. E eles pegaram aquela lupa e avistaram terras e viram ali uma forca numa das árvores. Aliviados, os homens exclamam: graças a Deus chegamos à civilização. Aí eu pergunto agora para vocês que estão aqui me assistindo, qual que é a ironia desse episódio? Essa pergunta é fácil. É a forca, claro. Agora me responde. Que tipo de sinal deveria se representar um mundo civilizado? Alguém se arrisca a colocar no chat uma resposta para essa pergunta? Que tipo de sinal deveria representar um mundo civilizado? Chegando aquelas pessoas naquele navio perdido há meses, né, já desesperados, provavelmente passando fome, quando pega a luneta e vê terra à vista e vê mas podia ser uma terra sem ninguém, né? Mas vê ali uma forca e diz: graças a Deus chegamos a uma civilização, estamos salvos. Mas uma forca? Uma forca? Né? Uma forca, quer dizer, foi feito por alguém, foi feito por um ser humano. Não é? Mas que tipo de sinal deveria ser de um mundo civilizado? Né? Um sinal que não represente uma violência. Né? Poderia ser um sinal, sei lá, um outdoor, seja bem-vindo, né? Um tapete, welcome. Né? Poderia ser uma cesta de frutas de café da manhã, não sei, algo gostoso, algo bom, né? Mas uma forca. Aí nós vamos ao Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Mais especificamente, no item a afabilidade e a doçura, né? Onde lá nesse item do Evangelho, que está aqui, né, a gente vai observar, capítulo 9, bem-aventurados os pacíficos, página 127. Aqui, aí mais especificamente, a afabilidade e a doçura de Lázaro, Paris, 1861. Aqui ele fala assim: a beneficência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve fiar nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo pode dar o verniz dessas qualidades. Olha só, o verniz da qualidade. Então, a pessoa pode estar cometendo uma violência, sem às vezes perceber. Né? Lá, bem-aventurados os brandos, porque eles possuirão a terra, né? Os brandos, os mansos, ou pacíficos, os brandos, a mesma coisa, né? No Evangelho é porque eles possuirão a terra, Mateus, capítulo 5, item 4, né? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, em Mateus também, né? Uns itens à frente. Ele trabalha essa questão de valores materiais versus valores espirituais, tá? Porque a gente percebe muitas vezes que a violência está exatamente nessa questão da importância que se dá para esses valores que as pessoas gostariam de assambarcar, de elas terem para si, né? Valores materiais, muitas vezes. Eu sou dono disso, eu quero isso, e não me importa como eu vou conseguir, porque eu quero. E aí, para eu conseguir, eu deixo de ser brando, eu deixo de ser pacífico, eu deixo de ser manso para ser agressivo, para garantir a minha posse, o meu poder, para garantir a minha posição,
para garantir esses valores materiais, ou às vezes até valores sociais, né? Valores psíquicos, né? Em relação à sociedade, títulos, ou mesmo uma posição, né? Um cargo, todos esses valores, eles entram em contraponto com os valores espirituais. Os espirituais se alinham da seguinte maneira, se diferenciam do anterior da seguinte maneira. Os valores espirituais a gente leva depois que o corpo falece. Os outros não. Então, o nosso caminhão de mudança para o mundo espiritual, quando chega o momento da morte física, nele não vai nenhum desses valores materiais, nenhum título, nenhuma posição, nenhum cargo. A gente não leva. A gente leva os valores espirituais, são aqueles que a gente consegue colocar para dentro da alma. E o que eu ponho para dentro da alma? Se eu sou uma pessoa de posse, e eu posso me sentir orgulhosamente melhor do que todo mundo, se eu sou uma pessoa de extrema inteligência e eu me considero melhor do que todo o resto, esse valor é uma espécie de orgulho, e esse orgulho, né, quando chegar lá, do outro lado, eu vou perceber que ele lá no mundo espiritual, ele não tem valor. Por que lá não tem valor? Porque ele não se presta a fazer a alma crescer. Ele não se presta aos objetivos divinos da criação, que é fazer o espírito se elevar. Eles, na verdade, se prestam a fazer o indivíduo estacionar, no mínimo, e sofrer, muitas vezes, as consequências por conta desses valores, né? Valor espiritual, então, a gente vai colocar aqui, são aqueles que eu levo para o mundo espiritual, porque faz parte da minha alma e que me ajuda a crescer espiritualmente, né? A ser melhor, a ser uma alma melhor, né? Aí, a gente percebe que, na verdade, as coisas são um pouco trocadas. Como assim trocadas? A Vera Lúcia disse aqui. Deixa eu mostrar aqui, Vera Lúcia. Forca é sinônimo de violência, não de civilização. Isso mesmo. É um sinônimo de violência, mas ali no caso do navio perdido, é um sinônimo de que alguém está exercendo uma violência. E se existe alguém lá exercendo uma violência, portanto, ele é de uma civilização, porque civilização não quer dizer coisas exatamente boas, porque muitas civilizações são guerreiras, elas usurpam dos recursos dos outros seus vizinhos, das outras civilizações vizinhas, através da guerra, da morte, do roubo, da conquista, né? Existem outras civilizações que geram bons conhecimentos e transmitem esses conhecimentos às demais civilizações, aos outros grupos sociais, aos outros países, aos outros povos, né? Aí já estão fazendo coisa boa. Então, civilização não quer dizer exatamente se é bom ou se é ruim, mas quer dizer um agrupamento humano inteligente, que pode estar ali, sim, exercendo uma violência, né? Obrigado, Vera Lúcia, pela participação. O Dirceu, ele falou que, naquela época, um santo cruzeiro, né? Ou seja, já pensou, Dirceu, você observar uma cruz, se você viu uma cruz ali, olha, tem civilização também, tem uma cruz, mas a cruz é um indício de violência, não? Cristo morreu e muitas outras pessoas morreram crucificados pelos romanos, sabe lá Deus por outros povos também, que usavam esse método de suplício e de morte, de condenação. Então, cruz também era um sinal de violência. Eu não estou querendo dizer que as pessoas que utilizam a cruz para lembrar de Jesus é um sinal de que elas estão querendo dizer assim, foi violento? Foi, mas eu quero lembrar disso para eu não fazer igual. É uma coisa justa, é um pensamento interessante para quem
faz uso da cruz como um símbolo que lembre o esforço de Jesus, que Jesus fez para trazer a paz, né? Para trazer uma vida, uma coisa melhor para as pessoas. Mas o que a gente vê no uso popular, então? Brandura é um sinal de passividade e fraqueza. No uso popular, as pessoas brandas, muitas vezes, sofrem bullying, sofrem violência, porque são passivas e fracas. Que tipo de violência simples que poderiam simplesmente acontecer? Essa pessoa é branda demais, eu não vou contratar ela. Eu quero uma pessoa mais agressiva, entende? Então, existe esse conceito aí. Brando são pessoas em quem não corre sangue nas veias, ela tem sangue de barata. Sangue de barata, eu nem entendo bem o que seja isso, né? Mas existe esse dito popular, sangue de barata é daquele tipo da pessoa que não é forte, que é fraca, que é, enfim, né? Que não corre sangue nas veias. Todo mundo corre sangue nas veias. O que ele está querendo dizer nesse dito popular é que o brando não é uma pessoa mais agressiva, é uma pessoa pacata ao extremo, é uma pessoa que não poderia ser considerada socialmente para algumas coisas, né? E ele é o oposto do que? Está aqui, ó, o brando brandura e a pessoa branda é o oposto de pessoa autoritária, que é uma personalidade mais forte. Portanto, ser brando, segundo o dito popular, é uma personalidade fraca, né? Mas no conceito original, se a gente for olhar lá nas origens, no grego, né, a palavra brando e mansos significava doçura e tolerância. Esse é o significado da palavra lá no grego. A pessoa que era branda, segundo um grego da época, era uma pessoa doce e tolerante, o que é uma qualidade muito boa, né? Aí a gente já pode olhar de outra forma. No hebraico é doçura, puxando aí do grego. Doçura é uma pessoa, doce quer dizer uma pessoa que olha as coisas de uma forma mais tranquila, mais pacífica, mais indulgente, mais benevolente, né, que olha as coisas por um ângulo em que aceita as outras pessoas como elas são, né? Então, é uma virtude, portanto. Logo, é um ato de força, porque para você sustentar uma virtude, você é um ato de força. Tá? A doçura é a força, é o domínio de tudo que é irascível dentro de si mesmo. Eita, meu Deus. O que significa irascível? Né? Vamos consultar, então, o nosso dicionário. A doçura é a força, é um domínio de tudo que é irascível dentro de si mesmo, né? Dicionário, a letrinha está pequena aí, quem está com celular talvez vai ser difícil, mas eu leio para você. Irascíveis é um adjetivo, que se irrita com facilidade, ou que frequentemente demonstra raiva, irritação, irritável, iracundo, né? 2, que ou quem tem gênio exaltado, que ou aquele que é dado a irritar-se, a encolerizar-se com facilidade. É um nervosinho, é um nervoso, a pessoa que perde a linha com facilidade, né? Então, o brando não faz isso. O brando é o oposto do irascível. O irascível é aquele que fica nervoso com facilidade, o brando é aquele que mantém a linha da doçura e da tolerância, mesmo diante de situações que poderiam estar sendo provocadas. Para Jesus, homem forte é aquele que, olha só, vamos ver agora a posição de Jesus coletada aí do Evangelho, né? Tem uma postura de profundo respeito ao outro. Então, tirando lá do cristianismo, dos ensinos cristãos, para Jesus, a pessoa que é forte é aquela que tem uma
uma postura de respeito ao outro, em qualquer circunstância. Que entende o outro, que vê que ele está daquele jeito, ele é fraco, eu tenho que ter respeito por ele mesmo assim. Ele é necessitado, eu tenho que ter respeito por ele mesmo assim. Ele é diferente de mim, eu tenho que ter respeito por ele mesmo assim. Né? Tem controle sobre os próprios pensamentos e impulsos. Olha, isso aqui é muito interessante. Porque muitas pessoas, na verdade, até dizem assim, eu não tenho controle mesmo, mexeu comigo, eu saio para cima. Mas essa pessoa é forte porque ela não sabe se controlar, portanto, ela é fraca, ela deixa as coisas entrar em ebulição sem controle. O sinônimo de força ali está trocado, porque a pessoa que tem o controle de si mesmo é uma pessoa um pouco mais forte, portanto, ela domina as suas próprias más tendências, né? Ela tem controle sobre seus pensamentos e seus impulsos. Ela consegue perdoar. Perdoar não significa esquecer, perdoar significa não retribuir da mesma forma, né? Ela se defende sem uso de vingança, mas uso das instituições, uso do entendimento, né? Uso da negociação. Ela se defende sem vingança, né? Ela faz uso dos dispositivos legais e sociais, né, da nossa sociedade. Ela não responde o mal com o mal, ela responde o mal com o bem, né? Porque não é porque o outro está fazendo o mal que eu vou fazer também, né? Porque eu tenho que cuidar do meu crescimento espiritual, né? Triunfa do mal com o bem. Triunfa já é melhor do que não responder o mal com o mal e triunfar o mal com o bem, ou seja, utilizar o bem em seu que é um sinal de compreensão, de respeito e tudo mais. Né? Muito bem. E aí também, para Jesus, o homem fraco é aquele que, né, perde o domínio sobre si mesmo apenas por conta de uma contrariedade. Basta uma contrariedade, ele já espana, já sai para cima. Né? O homem fraco é aquele que uma observação inofensiva e mal interpretada, um mero incidente sem importância, já é suficiente para que ele perca a sua paciência, para que ele perca o seu controle, para que ele fique irascível, para que ele fique nervoso, para que ele parta para a briga, etc. Né? E para algumas pessoas, acho que isso é valor. Mas para Jesus, não. Para Jesus, na filosofia cristã, né, esse seria o homem fraco. Esse seria o homem necessitado de melhor compreensão social, de melhor compreensão espiritual de si mesmo e das necessidades da existência humana. Aí, olha, muitos espíritos, aí já a gente coleta das comunicações espirituais que às vezes a gente recebe em reuniões mediúnicas, né? Muitos espíritos contemplam de perto o cristianismo e convivem com ele, mas sem suspeitarem de que é uma escola de energia. Opa, uma escola de energia? A alma é um foco de energia inteligente, racional. Quando a alma começa a pôr para fora um bem para com o próximo, um gesto de bondade para com alguém, ela está, na verdade, fluindo um campo energético, espiritual, mental, em direção ao próximo. E para a alma criar esse campo energético do bem em direção ao próximo, ela precisa produzir, na sua constituição de alma, a condição de se gerar uma energia boa. Portanto, ela se torna boa dentro de si antes para poder gerar uma energia boa em direção do próximo, porque eu não posso fazer algo que eu não tenho dentro de mim, né? Se eu gero uma energia ruim em direção ao próximo, eu tenho que
gerar condições dentro da alma para gerar uma energia ruim. Portanto, eu estarei prejudicando a mim mesmo antes. E no inverso, a mesma coisa, ou seja, para o bem também. Então, muitos espíritos, mesmo encarnados e desencarnados, podem estar labutando dentro do cristianismo, pode estar convivendo com ele, pode estar falando dele, mas não tem essa suspeita de que, na verdade, é uma escola de energia, é uma produção de energia boa. A prece, a oração é uma produção de energia boa, um pensamento. Para eu gerar esse pensamento, eu tenho que focar, essa energia vai em direção ao outro. As pessoas percebem isso, notam que aquela pessoa tem uma aura, e aura é energia, uma aura boa, uma aura convidativa. As pessoas gostam de conversar, de estar perto, de participar com aquela pessoa. Então, a mansietude e a humildade, que são inseparáveis, mansietude e humildade, que são inseparáveis, constituem a força de caráter e do domínio do próprio eu. Acho assim, mas eu tenho que dominar eu mesmo? Como é essa história? Bom, a doutrina espírita, ela nos ensina que nós fomos criados simples e ignorantes e que seguimos aprendendo através de processos primitivos, encarnado em corpos primitivos, e fomos crescendo espiritualmente até chegarmos ao ambiente de civilização, e continuamos a crescer e vamos continuar crescendo até chegar à situação de espíritos puros, e aí vamos continuar crescendo para outros limites superiores, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no começo, em que a alma labutava na situação primitiva, trabalhava, estava atuando dentro da situação primitiva, ela exercia a violência para sua própria sobrevivência, para sua própria continuidade, morria, nascia de novo, e era violento para poder se manter, e morria, nascia de novo, e assim por diante, durante milhares de anos. Então, isso gera um condicionamento. Tem gente que gera condicionamento para sentar na mesa, sentar no sofá, exatamente na mesma posição. Se alguém, naquele filme lá do Big Bang Theory, né? A pessoa senta no mesmo lugar. Ela é condicionada a sentar naquele lugar, numa única existência. Imagine em milhares de existências. Se eu estou exercendo a violência, aquela violência começa a gerar um condicionamento mental, espiritual, que é levado de uma encarnação para outra. E aí agora, numa atuação mais fechada com outros seres humanos, porque lá no primitivo eu via um ser humano aqui e o outro morava, sei lá, a muitas léguas de distância, muitos quilômetros de distância, mas agora eles moram ao lado, a gente convive com eles, né? E, portanto, nós estamos mais próximos. E aí aquele condicionamento violento que estava dentro de mim, que sai para fora com tanta força, ele precisa ser dominado. Então, constituem a força de caráter e do domínio do próprio eu, aquele eu antigo. Toda violência é reprovável, desde atos extremos, como assassinatos, né, que são atos bem extremos, até atitudes de rispidez e cólera para com o próximo. Às vezes a gente é pego, sim, com atos ríspidos, né, nós todos, e a gente precisa aprender a se olhar, a se dominar, a se observar, a se criticar a si mesmo, e às vezes até exercer ações de perdão, de retorno ao próximo com outra posição, né? Uma posição mais afável, uma posição mais doce, né? Que é o que a gente precisa aprender a adquirir, a gerar outro condicionamento diferente para nós mesmos, né? Então, lá no capítulo 9, brandura, mansidão e afabilidade e paciência são mais do que virtudes e leis.
elas são as chaves para a nossa libertação interior, a libertação da alma condicionada, vindo da pré-história, vivendo uma civilização da Idade Média, onde a gente cultuou violência, mas agora a gente tem que se libertar disso, e é isso que esse capítulo está dizendo, né? É isso que Jesus estava trazendo para nós. Então, esse autocontrole, ele nos ajuda a não falarmos cedo demais, a gente ter um controle, a gente se controlar, para a gente falar só, esperar mais um pouquinho, para observar um pouco mais, antes de sair falando. Nos ajuda a não pronunciar a palavra que fere o adversário em seu ponto fraco, vou botar o dedo na ferida, não é verdade? É como um grande vidro de veneno. Se você der guti, você mata a pessoa. Se você der gotinhas, às vezes pequenininhas, tá, aí chega a ser até um remédio, né? Nos ajuda a não pronunciar a palavra que nunca vai ser esquecida, porque quem bate pode esquecer, mas quem apanha dificilmente esquece. Nos ajuda a não esperar pelo momento propício para fazermos uma observação mais velada. A gente não esperar pelo momento propício para fazermos uma observação mais velada, ou seja, às vezes mais mordaz, né? Então, leva-nos algumas vezes a nos calarmos completamente, né? Revidar. Por que ser brando é tarefa dos fortes? Porque revidar, contra-atacar, pagar com a mesma moeda é parte da nossa natureza mais animal, daquele ser que veio lá do primitivo, né? Autocontrole é desafio para o espírito, pois requer exercício, ou seja, para você mudar, para você ser diferente, adquirir novos hábitos, hábitos se conquista fazendo durante um certo tempo até que ele vire um novo hábito, né? Então, o pensamento de Jesus se apresenta como um grande antídoto contra a violência, pois procura atuar na raiz do problema. Que raiz é essa? O coração do ser. Quando eu falo coração do ser, eu não estou falando desse órgão pulsador, essa bomba que leva o sangue para o corpo, né? Eu estou falando do coração da alma, quer dizer, o centro da alma, o coração do ser, aquilo que nós somos de verdade, que são almas criadas por Deus. E a construção de um mundo de paz exige abandono de algumas coisas. Frases como essas, assim, ó, é mais forte do que eu, por isso é que eu não me controlei. Não use isso. Quando me dou conta, a besteira já foi feita, agora está na hora de consertar, meu amigo. E às vezes fico fora de mim, ninguém fica fora de si mesmo, você é o que é, né? Não consigo me controlar. Não consegue mesmo. Mas esse é o grande objetivo de ser cristão, é se controlar, né? O sangue me sobe a cabeça. Não, graças a Deus que ele sobe, porque senão o cérebro não seria alimentado pelo sangue, pelo oxigênio que o sangue leva, né? Mas o que ele está querendo dizer é que a pessoa às vezes fica rubra de raiva, fica vermelha, então por isso é que tem essa frase, o sangue me sobe a cabeça. Mas é ter controle também. Não sei o que me dá. Aí a gente vai envolver discussões na área mediúnica, né? Segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir. Aí ele vai lá e se confessa e acha que já está tudo curado, né? Ele tem que empreender um trabalho interior para corrigir os seus próprios defeitos. Para isso ele tem que ter muita boa vontade, né? E muita perseverança para esse trabalho. Então, não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade? Sim, temos muitos. Isso está no capítulo lá, item 10 do Evangelho, né? Então, o Espiritismo, antídoto da violência. Eu vou dar uma pulada aqui nesses outros textos. Aqui, sim.
O Espiritismo, o antídoto para a violência. O Espiritismo apresenta-se como uma ciência filosófica de consequências morais. Mostra a imortalidade da alma, através do quê? Dos contatos com a espiritualidade por intermédio dos médiums. Então, o Espiritismo nos mostra também que existe uma lógica para a vida. A vida tem que ter um sentido, tem que ter um porquê, uma razão. Então, a gente nasce em uma existência, usa outro corpo em outra existência, assim vai, para crescer, para se tornar diferente, para se tornar uma alma melhor, né? E aí a gente vai semeando e colhendo e observando, e depois semeando diferente, colhendo, observando, e aí semeando diferente, e assim a gente vai crescendo, trazendo paz, tranquilidade para o nosso interior. Por isso a gente observa espíritos superiores na mediunidade, aquela mansetude, aquela calma, aquela presença espiritual que nos comove, muitas vezes nos faz até correr lágrimas, a gente não sabe por quê, porque aquele ser, ele já cresceu, ele já é diferente, ele exala pensamentos de paz e tranquilidade, e a gente recebe aquilo e sente aquilo, e a gente deseja aquilo, só que temos que trabalhar para sermos assim, né? Então, o Espiritismo é um desses grandes antídotos para a violência, né? Aquele que conhece o Espiritismo sabe, é um dos, tá? Por favor, não vamos dizer que o Espiritismo é o, né? É um dos grandes antídotos para a violência. Aquele que conhece o Espiritismo sabe que terá de se modificar interiormente se quiser ser mais feliz. É um trabalho pessoal, não tem dinheiro que compre, na verdade é a maneira de ver a vida, com dinheiro ou sem dinheiro, sendo de uma etnia ou de outra etnia, sendo homem ou mulher, velho ou jovem, não importa, né? Assim sendo, o Espiritismo é um dos grandes antídotos para a violência, na medida em que quem o conhece jamais se poderá eximir das suas responsabilidades sociais, porque já trouxe para si um conhecimento, sabe das suas responsabilidades, sabe das consequências dos seus atos. Então, ele não é mais ignorante, né? Ele é um componente ético-moral, o Espiritismo, não é? Um componente ético-moral, nada vem acrescentar aos ensinamentos de Jesus, mas vem aclarar os raciocínios. Os ensinamentos de Jesus já estavam completos, o Espiritismo vem, na verdade, traduzi-los para uma linguagem, para um entendimento, trazidos pelos Espíritos, um entendimento dentro da civilização mais atual, né? Para que a gente tenha o nosso raciocínio mais claro em torno deles. Ele nos explica com um pouco mais de lógica e racionalidade, por isso que é fé racional, né? Racional dentro dos horizontes da reencarnação, que são as diversas existências, que cada vez mais vai sendo uma realidade nos laboratórios de pesquisa que estão comprovando um a um os ensinos espíritas, né? Então, desde há 2000 anos que Jesus de Nazaré trouxe à humanidade um código de conduta que traria ao homem a felicidade. Esse código de conduta, ensinamento ético-moral, que Jesus nos trouxe, nos garante a paz, a felicidade, o bem-estar interior, né? Diga não à violência, minha gente. É isso. Não, às vezes não é necessário sair com cartaz aí fora, mas ser o próprio cartaz. Não é necessário você sair escrevendo muita coisa, mas ser a escrita. Não é necessário você sair berrando alto para as pessoas, mas ser esse berro dentro de si mesmo. Isso é a não violência. É você trazer para si aquilo que você precisa. E você fazendo isso, você estaria emitindo essa energia e os outros estão observando, estão obtendo e também trabalhando da mesma forma, né? É isso, essa mão preto e branco aí, sem cor, e essa rosa colorida, né? É incorporar essa textura suave para dentro de si mesmo, né? E
conviver com os opostos, conviver com... Jesus falou, amai os vossos inimigos, né? Em algum outro lance ele falou assim, enquanto ainda andas com ele, olha a lição da encarnação, né? Esse símbolo que é conhecido da pomba branca, que é um símbolo da paz, que a gente observa como um ser frágil, não é por ser branca, tá? Tanto faz a cor das penas da pomba. Pode ser aquela pomba azulada, cinza, não importa. Mas é um ser frágil, né? É um ser que traz aquela postura, né? Na verdade, vem lá da Arca de Noé, que trouxe aquele raminho, tal, por isso é o símbolo da paz, né? E aí, para a gente encerrar, eu coloco aqui exatamente, já fazendo referência do antipreconceito, né? Para que a gente possa entender que não importa se o seu corpo é negro, ou se o seu corpo é branco, ou é amarelo, ou vermelho, ou quem sabe azul, nos nossos amigos de outros planetas, né? Que, na verdade, ali dentro está uma alma. E a alma não tem cor. A alma é um ser criado por Deus. É um foco de força mental, racional, inteligente, sentimental. E é a mesma alma que encarna num corpo negro numa vida, pode encarnar, ou em uma vida anterior encarnava num corpo branco, e numa outra vida vai encarnar num corpo feminino, e numa outra num corpo masculino, e numa outra vai ter que viver uma velhice, numa outra pode falecer cedo, enquanto criança, porque tudo, na verdade, é a necessidade de aprendizado para a alma crescer e mudar o seu interior, trazer coisas melhores para si. Então, muitas vezes, você está nascendo num corpo negro que, infelizmente, sofre alguns preconceitos ainda na nossa sociedade, esperemos mudar isso, mas isso talvez seja a necessidade que aquela alma esteja precisando passar, porque um dia, em outras vidas, nascida em um corpo branco, ela exerceu o preconceito. Então, é preciso que a gente trabalhe, cada um, o seu interior, e que o começo dessa prática seja em nós mesmos, e para o próximo, que seja aplicado nosso exemplo, ao próximo, nosso exemplo, e nossa compreensão, nossa aceitação, nosso respeito. Gente, muito obrigado. Excelente conversa que a gente teve aqui hoje. Eu gosto pessoalmente desse tema, eu acho que esse tema é importante, todos nós devemos falar dessa forma, assim, de nós que somos espíritas, trazer esse conhecimento, às vezes, com poucas palavras, para o nosso próximo que precisa ouvi-los, né? Então, eu agradeço aqui a presença de todos que estavam aqui, a Elizabeth Moura, obrigado, Elizabeth, a Silma, a Sônia, a Vera Lúcia, Dirceu, né? A Nasa Nazaré, a Irani, o Dimas, a Vera Lúcia e tantos outros aqui, e tantos outros que vão assistir essa palestra mais tarde, porque vai ficar gravada, né? E tantos outros nossos amigos, que a gente agora, em oração, dedica nosso pensamento para o bem dessas pessoas, pedindo à espiritualidade amiga que possa receber essa nossa oração, nosso pensamento em termos de oração, para que essas pessoas que estão passando pelas situações de violência, né, recebam esse nosso abraço, esse nosso carinho, essa nossa intenção de agasalhá-las no consolo, no acolhimento, porque são almas em crescimento, e que elas possam, dessa forma, sentir Deus dentro de si. Que assim seja. Vamos em paz. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.